Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, razões para não temer a maldição. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Jeremias 17, versículo 5, que diz: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Há uma tradução que diz, faz da carne mortal o seu braço forte. E aparta o seu coração do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, diante desse tema interessante, porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você que já leu as Escrituras, você que lê, ou você que nem evangélico é, mas gosta de ler a Bíblia, gosta de ouvir pregações, já deve ter ouvido esse texto: Maldito o homem que confia no homem. E aí a gente precisa, antes de qualquer coisa, a gente precisa ir na origem da palavra, na origem primitiva da palavra maldito ou maldição, que vem do hebraico, que é arar, que significa execrar ou amaldiçoar amargamente. Quando você ouve a expressão maldito ou maldição, ela tem dois sentidos ou significados: execrar ou amaldiçoar amargamente. Neste contexto da história, para que você possa entender por que Jeremias escreveu esse capítulo aqui, qual é o que desenvolve dentro desse assunto aqui, é que o povo de Judá estava passando um momento de grande aflição, os caldeus estavam cercando Judá e o povo de Judá sabia que a qualquer momento poderiam ser dizimados por eles. Estavam com um efetivo pequeno, um exército pequeno diante dos caldeus. Os caldeus eram guerreiros ferozes, muito bem armados e já estavam determinados a destruir a cidade de Judá. Então, ao invés do povo de Judá buscar o Senhor, se voltar-se para Deus, o que eles fazem? Eles então propôs uma aliança com os egípcios, esperando deles uma proteção contra os caldeus. Irmãos, o desespero deles foi motivado, eu digo, por duas coisas. Primeiro, a sua falta de fé em Deus. Segundo, a sua frieza espiritual, seu distanciamento do Senhor. E isto fez com que levasse o povo de Judá a confiar as suas vidas nas mãos de quem sempre os desprezou, que foram os egípcios. Você já percebeu que toda vez que nós nos distanciamos do Senhor, a nossa fé começa a ser afetada profundamente e, consequentemente, aquelas pessoas no qual nós jamais deveríamos buscar relacionamento, são pessoas que odeiam o Evangelho, que querem destruir a sua vida. Quantas vezes são essas pessoas que são procuradas? São essas pessoas que não deveriam nem que nós nos aproximássemos dela. Quantas vezes, irmãos, a gente confia mais no braço de alguém, na força de alguém, do que nós buscarmos em Deus ou confiarmos em Deus? Quando eu olho para Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 31, o versículo 1, a parte A, Deus usou Isaías profundamente, esse grande, o maior profeta do Antigo Testamento, para lhe falar algo que é interessantíssimo e que nós precisamos meditar sobre isso. Ele diz assim: olha, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. O que nós precisamos entender é que esse contexto aqui, Egito, é claro, tanto pode ser no período o Egito, pessoas que descem o Egito, assim como o Judá estava descendo o Egito para pedir socorro, pedir ajuda, como esse texto aqui, ele traz para nós o sentido espiritual, descer. Perceba que Deus não fala, dos que sobem o Egito, não, os que descem o Egito. E na tipologia bíblica, Egito significa lugar de escravidão, Egito significa que o reino de Satanás. Egito aqui não é uma cidade dentro do contexto espiritual, não é uma cidade, não é o Egito que hoje você conhece, não. Aqui dentro desse contexto significa buscar socorro aos demônios, buscar socorro às entidades, buscar socorro naqueles que estão na direção contrária a Deus. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. Então o contexto Egito, ele, para que você entenda, não se refere literalmente a um lugar, mas buscar ajuda fora da presença de Deus. Enquanto, irmãos, nós precisamos temer a maldição? Essa é a pergunta.
Você precisa temer a maldição? Você precisa ter medo? Olha, alguém falou que lançaram uma maldição contra mim, agora eu não sei mais o que é que eu vou fazer. Você que é crente em Cristo Jesus, você não precisa temer maldição. Você não precisa ficar preocupado com isso, irmãos. E este é o assunto da semana. Perceba que Judá estava se colocando no lugar de maldição. Por quê? Eles estavam buscando socorro no lugar errado. Então, esta semana é o assunto que eu quero dividir, compartilhar com cada um dos meus amigos, meus irmãos, meus colegas, você que ama as Escrituras. Razões para temer a maldição. E eu vou explicar uma por uma, porque você não precisa ter medo. Amém? Vamos orar para, em nome de Jesus, nos ajude a entender por que nós não precisamos, não devemos temer a maldição. Em nome de Jesus. Amém. Fala com cada um de nós desta semana. Minha irmã, meu irmão, se esta mensagem for do seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.